Pessoal, hoje a gente está aqui reunido nesse encontro maravilhoso aqui desde as 10 da manhã, agora são 14 horas, então você que infelizmente não pôde comparecer, a troca de ideia ela é fundamental para você poder entender o contexto, tá? Então tente comparecer aqui nas próximas aulas aqui, porque vai fazer diferença. Vamos lá, a gente vai estudar aqui, vai formatar como se fosse uma carta de vendas, todo o VSL Express, como se a gente estivesse fazendo uma página normal mesmo, uma página, com todas as etapas ali, ao invés de fazer dentro de uma VSL, ou seja, de um vídeo, a gente vai fazer o que o pessoal chama aí de TSL. Então, de VSL para, vou colocar assim, TSL. Como se fosse a carta, mesma carta, só que ao invés de estar dentro de um vídeo, ela vai estar dentro de uma página, né? Normal. O primeiro passo é a promessa. Eu vou fazer aqui, eu não vou escrever tudo, mas eu vou colocar alguns exemplos aqui em alguns tópicos, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo que a gente falou hoje, que é da Neuza, tá? Então vamos fazer aqui. Quem é o avatar? Neuza, que é empregada doméstica, acha que deveria ter estudado mais, mas devido a limitações da vida ela não conseguiu. Ela tem o seu filho, vou botar outro nome, seu filho Cláudio. O seu filho Cláudio, ele tem 19 anos e está pensando, já trabalha, mas reclama da falta de reconhecimento. O nosso objetivo aqui vai ser apresentar uma nova forma pra, é, para o Cláudio seguir um caminho mais próspero que a mãe. É isso. Em resumo, é claro. Na prática, deveria detalhar mais. Mas para não perder tempo, né? Mas para não sair do foco, é, a gente vai resumir a isso. A gente vai fazer uma promessa para ele de uma nova forma para ele poder mudar aquela vida. Então, como jovens estão é, é,
que vocês acharam aí da promessa? Dessa forma, baseada no que a gente falou antes. Eu fiz agora de qualquer jeito. É óbvio que a gente teria que testar, tá? Obrigado aí, Paola. Show de bola. Obrigado aí. Show de bola. Show de bola. É só para seguir aquela ideia que a gente colocou aqui em cima, tá? A ideia é a galera que vai ver a gravação, ela vai acabar vendo aqui, ó. A ideia é da Neuza, que é uma empregada doméstica, né? Que ela ouve o patrão dela contando para ela que tem o filho do mecânico dele conseguiu ir para os Estados Unidos e lá ele tem ganhado uma quantia de R$ 18.000 todos os meses. E quem disse, né, a forma de quem contou essa forma que ele usou para poder ir para lá foi esse patrão dela, né? Então é basicamente isso. Esse patrão sabia dessa oportunidade, ele falou para o mecânico, para o mecânico dele, que passou para o filho, que conquistou esse resultado e já está lá morando lá, e ele contou para a empregada doméstica da casa dele, que ficou também muito interessada em mandar o filho dela e que o filho dela também tivesse essa mesma oportunidade, já que no Brasil um jovem de periferia não consegue alcançar números como esse. A promessa que a gente vai fazer, né? Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, Neuza, que é uma empregada doméstica, a gente poderia botar a idade dela, mas tudo bem, que acha que deveria ter estudado mais. Ela teve um filho cedo, que é o Cláudio, que hoje tem 19 anos, né? Já trabalha, só que ele reclama da falta de reconhecimento, inclusive da falta de tempo e da falta de dinheiro, mas principalmente da falta de reconhecimento por parte do patrão. O nosso trabalho aqui vai ser apresentar uma nova forma, tá, para o Cláudio seguir um caminho mais próspero do que a mãe dele. E essa forma que a gente encontrou, que na verdade foi o Guilherme que trouxe aqui para a gente, né, foi dizer para ela que tem jovens, para ela não, né, para ele e para ela e para a mãe ou para o filho, para quem estiver assistindo, né, que tem jovens que estão ganhando salário de juiz, morando nos Estados Unidos, sem se preocuparem, sem se preocuparem em tirar visto ou ter green card. Eu vou apagar essa parte de tirar o visto, sem se preocuparem com o visto. Pronto, assim fica melhor. Porque, afinal de contas, ela vai precisar do visto, né? Mas ele não sabe que vai, até então. Ok. Daqui para baixo a gente vai basicamente fazer uma prévia de uma lead. Eu vou falando aqui para vocês, tá? Eu não vou escrever tudo, porque senão a gente ficaria muito tempo aqui, tá? Mas a gente vai criar essa história, criar essa ideia aqui e, em suposição, vender ela para ou essa mãe que viu uma chance do filho mudar de vida, ou para esse filho que está cansado daquela vida que ele já tem e viu isso também como uma oportunidade ali, não precisar fazer Enem, não sei o quê. E a gente até poderia bater um pouco nisso, mas eu não vou fazer isso, porque a ideia não é essa. A ideia é só mostrar que tem um jeito agora dele fazer o que ele sempre pensou em fazer, que ele sempre sonhou, mas sem as dificuldades que disseram para ele que tinha. Ou seja, de uma forma mais fácil e mais assertiva. Essa é, na minha opinião, tá? É a melhor forma de você criar uma ideia. É você saber com quem que você está falando. E não fazer como um copywriter faria por padrão, tá? De ir num nível de detalhe extremamente avançado. Porque é muito difícil, tá? Você conseguir ter esses elementos sem saber com quem você está falando, sem ir lá estudar o avatar. Então, às vezes, daí já na largada acaba criando um bloqueio muito forte ali na hora de você ter ideia e pensar com quem você está falando, porque você começa a querer preencher lacuna, preencher espaço e, cara, isso, na minha opinião, assim, limita a nossa capacidade de ter a ideia, tá? E, no caso aqui, a gente está vendendo primeiro uma ideia. Só desligar aqui o meu ar. Então, a gente está vendendo uma ideia.
A gente está vendendo essa ideia. Se a gente tivesse uma VSL, tá? Essa headline ela seria um convite para a pessoa clicar e assistir o vídeo. Só que a gente, no nosso caso aqui, não vai ter o vídeo. Então, a gente vai... tá como se a gente estivesse convidando ela para ler a versão em texto. Eu vou contextualizar vocês, tá? Eu vou compartilhar uma página aqui americana, rapidinho aqui. Vou sair do iPad e vou entrar nela. Só para a gente poder olhar isso na prática. Deixa eu abrir uma aqui. Deixa eu ver uma que tem a versão em texto. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bem rapidinho. Essa daqui, ó. É essa. Essa página aqui, ela começa, obviamente, com essa parte de baixo aqui fechada, tá? Mas, independente disso, ela tem isso daqui, ó. Skip to the text presentation. O que é isso? É o conteúdo da VSL, só que em texto, ó. Como se fosse a transcrição da VSL. Aqui, ó. Ó. Tudo a lead, cada passo, quem é o herói, o que aconteceu, todos os tópicos, está tudo aqui, ó. Tudo, tá? As provas, aqui, ó, o pitching, os bônus, aqui, ó, tá tudo aqui. Tá vendo que isso daqui é a VSL, né? Isso é a VSL, em texto. Então, se vocês têm uma ideia de fazer uma VSL e vocês ainda não querem executar a VSL, vocês podem começar com a versão só em texto, pelo amor de Deus, tá? E depois vocês fazem a VSL para validar a ideia, se a pessoa vai... aquela ideia é convincente para aquela pessoa. Então, aqui é um caso, mas tem um monte, tá? VSLs americanas aí que elas seguem sempre, tem esse negócio daqui, ó. Deixa eu ver essa daqui se tem. Isso daqui foi um assunto que a gente começou a ver, foi logo no início aqui da nossa call, a gente abriu alguns sites aqui para olhar essas VSLs americanas. Deixa eu ver se essa aqui tem. Umas tem quando a gente clica para... Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Click here to read the text presentation. Então, é só clicar aqui, ó. Pá. Tá lá, olha lá, ela lá. The Water Freedom System, e por aí vai. E tá aqui, ó, a VSL inteira. Olha ela aí. Toda a VSL em texto. Toda, 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 toda. Tá? Ó. Meu nome é Chris Burns. Pode ver que é igualzinho, ó. Vou voltar para lá, tá? Só para vocês verem, quando ela começar. Ô, Vini, mas isso aí não... Fala. Só para a galera poder entender o contexto. Que ela tem tipo uma lead aqui. Uma lead não, né? Uma quebra de padrão. E a VSL, lá não tem a quebra de padrão. Lá já começa direto. Hi, my name is Chris Burns, and today in this short video I'll tell you a life-changing story. Fala. Mas, tipo, o fato da gente... Pô, se eu vou testar, né, a ideia. Eu começar com toda a minha VSL transcrita aqui. Não pode acontecer da pessoa pegar e rolar lá pro final para ver o preço e, tipo, não ver o conteúdo, né? Tipo, o conteúdo da VSL não conseguiu
trabalhar na mente dela a ideia, mas ela já foi diretamente no preço e aí ela acha, pô, não, isso aqui é caro, sem saber o valor, né? Então, mas olha só o quanto que vale essa promessa aqui, que você acha, para essa pessoa aqui, para a Nilza. O filho dela ir para os Estados Unidos e ganhar um salário de juiz lá, sem precisar de visto, ou ter green card. Mesmo que ela não saiba o que é green card, mas ela sabe que não precisa de visto. Visto todo mundo sabe. Então aí no caso ela, tipo, vai ver, o que vai segurar ela na página então vai ser a headline, porque É a promessa, ela, porque ela isso vai ver a promessa e vai lá pro final e vai ver, R$ 200, deixa eu ver o que é é R$ 200. isso. Aí E volta. muitas vezes você vai colocar assim, você vai colocar assim, ó. Vamos supor, tá? Que é R$ 200, R$19,90 em 12 vezes. Ela pensa que é 19 em 12 vezes. É 12 vezes de 19. Você bota, não bota assim, mas bota parecido com isso. Entendeu? Para dar uma ideia que custa só R$19,90. Eu vi, né? Agora tem uma outra questão aí também, que ele comentou, né, da Neuza aí até no final da página. Dá também para você colocar um delay do mesmo jeito que você põe na VSL, Tá, pô. tipo, vou pôr aqui 2 minutos de delay, 1 minuto. Tipo, se ela rolar a página lá, para ela aquilo ali é só uma matéria de jornal. Então, tipo, ela já olha e fala, ninguém tá querendo me vender nada, então eu É vou ler. aqui, mas olha só o tamanho disso daqui, se botar mobile, Guilherme. Olha o tamanho disso. Cara, você acha que a pessoa vai entrar aqui, ela está interessada nisso daqui, que é mandar o filho para os Estados Unidos, ela vai ficar fazendo isso daqui para procurar se tem venda? Ninguém faz isso, nem a gente faz. Não, não, assim, não é para procurar se tem venda. Tipo, eu mesmo, se fosse aí, eu já iria rolar o scroll para ver o tamanho. Se for muito grande, eu não leio. Por mais que a promessa seja atrativa, eu não leio. Não, 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 calma aí, pô. Pera aí. Entendeu? Não, É isso. mas depende do que é. Não, então, mas eu tô dizendo assim, por mim. Eu tô falando Felipe. É porque, Se eu entro. então, mas você sabe por que você não lê? Porque a dor daquilo ali, tipo assim, ela não é maior do que a solução que você está buscando, cara. É. É Se o por Vini isso. escrever uma TSL e falar que se você ler isso aí, você vai destravar no digital, vai ganhar um monte de dinheiro, você lê na hora, pô. Quer ver Não uma importa que o todo tamanho. mundo lê? Ó, deixa Aquela eu ideia falar. daquele medicamento do teu filho lá, tu queria saber, vai ler para saber o que teu filho tem problema lá, né? Então vocês podem fazer a versão em texto ou a versão em VSL. Aí vai de cada um. Os dois dão o mesmo trabalho. Porque o maior trabalho não é fazer a página em si, tá? É você ter a ideia de tudo que vai ter, todos os argumentos que vão estar lá dentro, é isso daí que dá trabalho. Então vamos lá, gente. Qual é o primeiro passo da VSL? A lead. A gente vai seguir esse modelo que eu já apresentei aqui de VSL Express, que é um modelo bem fácil de fazer, tá? Então, para quem estiver fazendo em vídeo, eu vou botar isso aqui fora da caixinha. Para quem estiver fazendo em Ô, vídeo, Vini, e nesse caso você escolheu o VSL Express porque ele é uma ideia muito fácil de ser explicada? como assim? Essa ideia Porque eu lembro que você já disse que para cada tipo, para cada ideia, assim, você vai escolher algum framework, né, para usar. E nesse caso eu queria entender o porquê que você escolheu o VSL Express e não algum outro modelo. Então, VSL Express é porque, como a nossa última aula aqui foi de VSL Express e a gente está estudando esse VSL Express, eu estou usando ele aqui para exemplificar com uma coisa que a galera já sabe e que surgiram dúvidas aí na hora de botar em prática. Entendi, mas essa ideia do Cláudio aí, por exemplo, e tal, isso tudo faz Essa ideia sentido foi melhor do... com... Então, foi do Guilherme, pô. Eu vi, mas tipo, o que eu quero dizer é que é fácil explicar essa ideia pelo meio da VSL Ah, sim. Express e não por algum outro modelo. É uma oportunidade. Pode ver aqui, uma nova oportunidade.
Aqui, ó. Daí se encaixa bem nesse modelo, né? Porque se fosse uma É. coisa mais detalhada, que você fosse ter que explicar mais, aí não, né? Não, aí não. Ah, Aqui, tá, ó. entendi. Tá travado o iPad de novo, eu acho. Peraí que eu já vou ver. E a gente poderia até dizer que é alguma coisa relacionada ao governo Lula, se quisesse. Cara, é infinito, tá? Vai da capacidade de cada um, da vontade de cada um. Eu não vou criar toda a história aqui, eu vou fazer só como se fosse assim, o arcabouço, assim, a estrutura por cima. Eu não vou entrar em todos os detalhes de cada passo. Então, o primeiro momento aqui é a Lídia. A gente precisaria ter uma quebra de padrão, que seria o quê? Mostrar uma porrada de brasileiro lá no exterior, a pessoa falando que foi fácil, que lá é fácil ganhar a vida, que é outra realidade, é tudo diferente, é uma loucura. É isso. Mostrar, cara, a pessoa falando assim, caramba, aqui, ó, eu tô ganhando tanto, olha aí esse mês, olha o que que eu comprei, a pessoa, comprei esse computador, comprei esse celular, caraca, comprei 2 iPhones, mandei um iPhone para minha mãe no Brasil, coisas assim, tá? Então seria uma quebra de padrão. E seria a apresentação da oportunidade, né? Mostrando como é que vai ser isso daí, né? O que que a pessoa vai ter, né? Tudo que ela vai ter a partir daquela VSL. Que é o quê? O segundo passo da VSL Express. Qual o primeiro passo, gente? Quebra de padrão. Eu vou botar aqui, a gente só vai até o pitching. O pitching eu não vou explicar, porque, pô, é o pitching. Não precisa de explicar o pitching, né? Então a gente vai ver primeiro a lead. Então, qual é o primeiro passo da lead? É a quebra de padrão. Tudo legal? Só não consigo ligar o áudio. Aí, ó. O primeiro passo é a quebra de padrão. Qual que seria essa quebra de padrão? Pode ser. Eu vou botar aqui uma coisa só, tá? É isso. E uma galera ali, um movimento bem grande. Depois, o segundo passo. Qual é o nosso segundo passo? Apresentar a oportunidade, tá? Então agora a gente vai mostrar qual que vai ser o futuro dessa pessoa. Mostra o que que ela vai ter, né? Então vai mostrar tudo que ela vai ter. O que que ela vai ter? Não vou nem chamar de celular, porque não é celular. A cabeça deles é iPhone. Isso aqui é só mostrar, para mostrar essas coisas aqui, é pegar vídeos de influenciadores lá fora, falando, caramba, aqui é tudo surreal, caraca, é maravilhoso. Vocês não podem esquecer que tudo que a gente fala, o que que a gente faz? A gente prova. Não adianta falar que tem gente ganhando dinheiro se você não está mostrando que tem gente ganhando dinheiro, tá? Isso daí não vai servir para nada. Tá dando aí para entender? Beleza pura?
Então a gente vai mostrar como que agora aquilo é possível. O que a gente mostraria aqui? Pode ser imprimindo, ou vendo, ou surpresas. Tudo isso através de um site. É porque a gente nem pensou aqui qual o veículo, tá? Sendo um VSL Express, a gente precisaria meio que mostrar aqui o que que é. Como eu não quero ficar elaborando a ideia, até porque não faz parte da ideia aqui, a ideia não é eu dar uma ideia para vocês fazerem uma ideia, a ideia é vocês terem as próprias ideias. Depois vem o quê? Quebra de objeção. Ô, Vini, a tela tá travada, Vini. Não tá passando nada. Não, mas de Você tá qualquer escrevendo. maneira vocês estão ouvindo. É porque, cara, eu estou anotando o que eu estou falando, não vai fazer muita diferença. Que diferença faz? Vocês podem pegar um papel e ir anotando junto. Que realmente está travando toda hora, e o que vai adiantar ficar toda hora mostrando? Vocês vão anotando, pega um papel aí, cada um já vai pegando a caneta e anotando. Então depois vem a quebra de... Porque você já tem isso, né? O VSL Express que eu já passei para vocês. É só seguir aquilo lá. Então vão ter, por exemplo, as objeções. Quais são essas objeções? E aí quem estiver aqui também pegando a gravação já vai saber, vai seguir, tem um roteirinho. Como não está funcionando? Porque não vai adiantar eu ficar toda hora tentando compartilhar se está bugando, então está bugando. Qual que seria essa objeção? Pô, eu vou precisar do visto? O que mais? E a gente vai dizer, não precisa do visto. É isso que vai ser dito, não precisa. Não precisa se preocupar. Quer dizer. E por que que não precisa se preocupar? Porque a gente vai dar um processo dentro do e-book dizendo para ela tudo que ela tem que fazer. Então não precisa se preocupar com o visto, porque o visto dela vai sair se ela cumprir todos os requisitos. Esse é o produto. Ela cumprir todos os requisitos. Vou ter que ir no consulado, enfrentar fila no consulado? Não, o consulado vai me barrar? Não, o consulado não vai não vai te barrar. Isso é bom que ainda dá mais atenção para a pessoa. Às vezes eu estou escrevendo aqui a pessoa, porque fica chato, né? Ela acaba nem prestando atenção. Desse jeito aqui, como todo mundo tem que pegar e escrever, todo mundo vai fazendo meio que como se estivesse construindo a VSL junto. Gostei disso daqui, hein? Então, não precisa ter medo. Ô, Vitor, aí nesse caso também, por exemplo, eu posso, tipo assim, falar assim, por exemplo, eu tenho, por exemplo, eu tenho nome sujo, tenho chance, porque eu acho o seguinte, eu não sei se valeria a pena, assim, dependendo do perfil que a gente vai falar, de falar, tipo assim, das dificuldades de que é a questão de consulado, essas coisas. Talvez eu não citaria, mas eu iria muito mais naquilo que é popular da pessoa, tipo, mas eu, sei lá, eu não tenho renda, eu não tenho imóvel, eu não, tipo... Mas tem gente que nem aqui, sabe disso daí. Tipo assim, se tu falar que eu estou empregado doméstico, ela não vai pensar em imóveis, ela vai pensar se precisa saber inglês. Se tem que ir lá no tal do consulado. tá ótimo, mas eu falo isso, tipo assim, Então, por exemplo, mas eu não... o que qualquer pessoa sabe que precisa ter visto? O que qualquer pessoa sabe que tem que ir no consulado? O que qualquer pessoa sabe que talvez precise falar inglês? São essas coisas. Consulado, todo mundo sabe. Mas se tem nome sujo ou não, ninguém sabe. Nem eu sabia isso. Tem alguma diferença ter nome sujo ou não tem? Não, nenhuma. Eu falo porque você vê que às vezes a pessoa muito simples, eu já vi casos tipo assim, mas meu visto não saiu porque eu tenho nome sujo, mas meu visto não saiu porque
tipo assim, eu sou pobre para rico sai. Você vê muito isso o pessoal falar, né? Tipo assim, ele conseguiu visto porque ele é rico. Sendo Sim, que, tipo sim. assim, a questão não é essa. Exatamente, o Alexandre falou isso aí, ó. Acho que nunca nem ouviram falar a palavra consulado. Eu também acho que não. Então, só que tem uma parcela que já consultou sobre isso, desses jovens. É porque vocês estão pensando que é a mãe que vai comprar, mas pensa que é o cara. Não é a própria mulher que vai comprar, o próprio filho vai comprar também. Apresenta uma nova forma para o Cláudio seguir o caminho mais próspero, diferente do da mãe. A promessa é como jovens estão ganhando salários de juízes morando nos Estados Unidos, sem se preocupar com visto. Ou ter green card. Tá vendo que a pessoa já sabe, meio que sabe o que é isso? Por isso que eu estou botando esse tipo de objeção. E agora, por exemplo, se a gente desenhar um avatar aqui, pode ser um avatar desse daí, tipo um avatar do robô do Pix, mas não é qualquer pessoa que quer ir para os Estados Unidos. Pensa, todo mundo que já pensou alguma vez em ir para lá já sabe algumas dificuldades, não é verdade? A gente está falando com uma pessoa que já pensou em ir para lá e sabe que está lá dá dinheiro. Se a gente falar que é uma pessoa que realmente ela não sabe nada, ela nunca nem pensou nisso, a única dor que ela tem é ela não ganhar dinheiro, a gente nem falaria dos Estados Unidos. A gente falaria só que tem uma forma de fazer dinheiro. Fácil. Entendeu? Porque o problema dela é não conseguir dinheiro. Entendeu ou não? Pode ser esse desalinhamento na mente. Tá gerando essa confusão. Tu sacou ou não, Guilherme? Cara, mais ou menos, assim, eu tô tentando entender, porque na minha cabeça, tipo assim, para cada persona, eu tenho que bater tipo assim, naquilo que ele acredita. Então, tipo assim, eu fico pensando nisso, tipo assim, o que a mãe acredita e os problemas que o que ela tem sobre isso, a luz que ela coloca sobre isso, tipo assim, eu vejo que é muito diferente, às vezes, do que o filho, porque, às vezes, o filho tem muito mais clareza do processo É do que por a isso. própria mãe. Sim, exatamente. Então, só que a ideia aqui é a seguinte: como a gente pega o avatar como tudo e a ideia precisa ser endossada, quem vai comprar a ideia é o filho. A mãe não pode decidir pelo filho. O máximo que ela pode é apresentar e falar: olha só, filho, tem pessoas indo lá para os Estados Unidos, que legal, dá uma olhada nisso aqui. É o máximo que vai acontecer. E aí, talvez, inclusive, tipo assim, a gente pode até falar, olha, e inclusive pessoas que já estavam com viagens marcadas para irem ilegais conseguiram o visto Sim, antes da data da viagem. isso sim, para esse tipo de público. Porque, cara, no final das contas, quem vai olhar isso daqui é o filho. Porque a mãe não decide pelo filho. A mãe não compra isso para o filho sem avisar ele. Porque não tem lógica, é uma viagem. Por isso que eu coloquei desse jeito, ó, como jovens estão ganhando salários de juízes, porque aí a pessoa realmente ela vai recomendar e ela vai endossar o outro que estiver falando, ou o outro não tem dinheiro e ele fala: mãe, olha isso daqui, tem gente ganhando salário de juiz indo para os Estados Unidos. Caramba, não precisa se preocupar com vista. Que loucura. Nem ter green card. Dá para mim. Tá vendo? Ô, Vini, mas o correto não seria eu, antes disso, conscientizar ela que existe consulado, que existe todo Não. esse problema, Não, porque você não criar o está vendendo problema e para a entregar a mãe. solução? Não, cara, é porque vocês estão achando que isso daqui. Sabe o que eu sei o que vocês estão achando? Na cabeça de vocês é assim: olha, a mãe A de mãe vai. alguém vai comprar um curso de marketing digital do Kaique e vai dar para o filho fazer. Não vai acontecer isso daí. Vocês estão imaginando essa história surreal na cabeça de vocês. Uma coisa que não existe. Não acontece assim. Acontece. O Kaique vai e diz que ele é jovem e que ele fez dinheiro. Ele convence o filho. O filho, ele dá todos os argumentos para o filho convencer a mãe. Isso daqui é igual. É que você tem que entender Que o a seguinte: confusão acho que começou na hora do Avatar ali, é. Vini, que você começou pela Neuza. Isso, mas tem que começar, porque quem é que vai certificar que ele pode ir ou não? E se ele não tiver dinheiro? Agora eu acho que eu saquei. Tipo, vai eu vender para o moleque, é o moleque vai Claro! levar até a Rapaz, mãe mas como e é a que tu gente vai compra uma quebrar viagem as para alguém que não objeções da quer mãe. viajar? Pensa comigo. Entendi. Olha a Entendi lógica essa da técnica. cabeça de vocês, que não tem sentido nenhum. Por isso que eu falo, muitas vezes, para vocês, que vocês têm que ficar muito atento no avatar. Muito atento. Tipo, muito. Porque é aí que vocês erram. Tá vendo que vocês não conseguiriam vender isso aqui? Porque vocês iam ficar falando para a mãe comprar isso aqui pro filho. E ela ia falar: pô, vou ter que ver com o Claudinho. Ferrou. Sacou? Não ia vender. Não tem como.
Olha a promessa. Vamos ler de novo a promessa, gente. Jovens, vocês não estão com a promessa vendo aí, mas é assim, ó. Jovens estão ganhando salários de juízes. Cara, qual é o jovem que está fazendo Enem que não sabe o que é salário de juiz? Existe, vocês acham? Ou não? Vocês acham que tem algum jovem que faz Enem e não sabe o que é salário de juiz? Me digam aí, só para eu entender. Eu tenho que saber. Porque tá vendo que tem algumas coisas que não fazem muito sentido na cabeça de vocês? Então a gente tem que estar na mesma página, todo mundo. Quem acredita aqui que tem pessoas que estão fazendo Enem e não sabem o que é salário de juiz? Porque a gente está mirando em um público, tá? Isso daqui. É o cara que, porra, estão falando para ele que ele tem que fazer faculdade e ele tá achando que aquele não é o caminho. E ele sabe que tem gente lá fora que ganha dinheiro fácil, inclusive compra iPhone, que é o objeto de desejo dele. E por isso que a gente botou aqui, ó. Lembra? Na parte que a gente mostra o que ele vai ter, pessoas com iPhone, é igual no robô do Pix, pessoas andando de moto, dentro de carrões. Lembra disso? Se não souber, eles botam para ver quanto ganha. Mas você acha que tem algum jovem que faz Enem que acha que um juiz ganha R$ 2.000? Alguém aqui acha isso? Não. Ele já sabe que juiz ganha muito. Tá. Igual ao médico. Já sabe que o médico ganha muito. Então, beleza. Tranquilo. Agora, tá muito claro aqui que quem vai comprar isso daqui é o rapaz? Não é a mãe, mas vai ser endossado por alguém? Ou não? Em alguns casos, tá? Outros, a pessoa tem o seu próprio emprego e vai lá, como é o caso que eu botei aqui, que é o caso aqui, ó, que é o caso do filho, do Cláudio. O Cláudio, ele tem 19 anos, ele já trabalha, mas só que ele reclama da falta de reconhecimento. Apesar, a gente vai apresentar uma nova forma do Cláudio seguir um caminho mais próspero do que o da sua própria mãe. Por quê? Porque um jovem, quando ele vê isso, ele está trabalhando num lugar, ele está pensando em fazer Enem, ele vai mostrar o que para a mãe na hora de dizer assim, poxa, mãe, quero ir para os Estados Unidos. O que ele vai mostrar? Botem aí. E senão pode estar todo mundo, cada um numa página diferente. Aí realmente não vai fazer sentido nenhum toda a história. Vai dar tudo errado. E não vai adiantar fazer o exercício. Eu preciso que vocês botem aí, só para eu entender. Deixa eu ver, o Moisés botou. Sim, pedem para a mãe para comprar. Já vi muitas vezes algumas pessoas mais jovens falando com o pai e com a mãe. Não deu dinheiro para comprar tal curso. Olha aí, ó. O Moisés botou. Quem aqui acha que a mãe vai comprar ainda? Tem alguém que ainda acha? Acho que não. Então, beleza. Só para a gente alinhar, que realmente o raciocínio, talvez eu não tivesse me expressado bem ali. Mas agora eu já estou dando a clareza. Quem vai comprar essa nova oportunidade é a mãe. É a mãe, não, Vini, é o filho. agora, e aí, nesse caso, a gente ainda pode falar que, tipo assim, e as pessoas que estão comprando ainda estão ou ganhando ou concorrendo a um iPhone, alguma coisa assim, para poder aumentar ainda o desejo de compra? Cara, não, porque não tem muito a ver com isso. Nesse caso, não. Eu falo porque, assim, o cara às vezes chega e fala assim, tipo assim, nossa, eu tô indo para os Estados Unidos ostentar de iPhone, tipo assim, que é o pensamento que você vê aí do povo no Instagram. Você acha que nesse caso, tipo assim, trabalhar o desejo do status dele não cairia muito aqui, não? Não. Porque ele está indo lá para alcançar isso. No caso, faria sentido se fosse algo que ajudasse nesse processo. Então, tipo, você está vendendo lá e ainda você vai ganhar um sorteio de uma mentoria de como se comportar na entrevista. Um exemplo. Aí sim. Isso sim. Tipo, os 5 primeiros que comprarem vão ganhar 1 hora de conversa com um especialista, tal, que vai ajudar nisso. Tem todo sentido. Aqui, ó, aqui curiosidade fala, fica comigo nos próximos 90 segundos desse vídeo que eu vou te mostrar tudo que você vai fazer, como que essas pessoas elas estão morando nos Estados Unidos e ganhando esses salários de juiz, ou vivendo igual rico, ou o que quiser dizer, que tá alinhado com o cara. Você vai mostrar que a pessoa pode chegar naquele nível de resultado. Mas que para ela chegar naquele nível de resultado, ela vai precisar do segredo que você vai contar ali, naquele vídeo.
Então aqui vai contar você vai contar como ela vai chegar àquele nível de resultado. E que para chegar naquele nível de resultado precisa usar aquilo, aquele site secreto. Fica comigo nos próximos 90 segundos desse vídeo que eu vou te mostrar como esse site secreto pode te levar a conquistar tudo isso que essa galera está conquistando. É isso. Eu chamei de site secreto, porque a gente não tem um produto, entendeu, né? Esse site secreto. Como não tem um produto, eu tenho que chamar de site secreto. Então fica comigo nos próximos 90 segundos que eu vou te mostrar como que você pode ter esse mesmo tipo de resultado acessando esse site secreto. Aí já começa agora a história. Aí, agora a gente precisa contar por que aqui, ó. Por que essa... Aqui já acabou o lead. Tá vendo que esse lead ficou um pouco atrativo? Vocês acharam que o lead ficou ruim ou bom? Digam aí. Tem uma quebra de padrão, que é uma fila de jovens no aeroporto e na frente um avião American Airlines. Logo depois, a gente mostra um monte de gente abrindo caixa de iPhone, mostrando casa boa, nadando na piscina da casa. Mostra influenciadores lá fora, vivendo lá fora, com vida de rico na cabeça deles. Diz que agora isso daí é possível. E que essas pessoas elas estão alcançando isso através de um site secreto. E que para elas conseguirem isso, elas não vão precisar ter visto. É que está aqui, ó, não precisa se preocupar com visto. Ter vai ter, mas não se preocupar. Não precisa se preocupar com visto, não precisa ter medo do cônsul, não precisa saber inglês e não precisa ter renda comprovada. Se quisesse validar a ideia, só validar a ideia, era só botar aqui, ó, um botão aqui e mandar chamar no WhatsApp, tá? Aqui. Se quiser só validar a ideia. Mas eu não recomendo muito fazer isso não, tá? Porque o negócio é que tem que fazer a pessoa tirar o dinheiro do bolso. Esse é o objetivo. Então aqui vai fazer a chamada para ação, dizendo que quem ficar no vídeo vai saber como que aquilo acontece. E aqui vai contar quem é a pessoa. Aqui vai contar quem que é o Fernando, o herói da história. O que ele é? Ele é filho de um porteiro. Ou, como a gente falou antes, pode ser de um mecânico. Que nem sempre teve a vida assim. E aí conta tudo. Por quê? Tudo que ele que tem a ver com essa pessoa que a gente vai levar para lá. E por que isso daí? Porque a pessoa ela só quer saber se aquela é a pessoa ideal. Tá vendo que já parece que é? Não parece? Essa é a pessoa ideal para ajudar o Cláudio. Fernando, que é filho de porteiro, ele nem sempre teve a vida assim, já trabalhou disso, daquilo, daquele outro, atrás de balcão, não sei o quê. E ele acabou indo para os Estados Unidos e hoje ele, sei lá, trabalha na Bolsa de Valores. E tem um salário de 45 mil por mês. Aí vai botando aqui. Hoje ele trabalha em Wall Street. Alguma coisa que tenha a ver com o que o cara acredite, tá? Não precisa ser Wall Street, só tem que ver alguma coisa que seja que o cara acredita. É porque se eu ficar aqui, cara, fazendo tudo, eu vou construir uma VSL aqui, e não dá. E aqui vai contar toda aquela jornada, igualzinho do robô do Pix. Tudo, tudo. Por que o que ele vivia antes, que ele tinha uma vida que não era bem aquilo, e não sei o quê, e não sei o que lá. E, de repente, aqui no Brasil, ele fez uma faculdade, mas vamos lá, isso, pronto. Melhor. Vamos lá. Só para fazer igual do robô do Pix. Fez uma faculdade. Vamos botar assim. E, mesmo assim, não foi reconhecido. Ô, Vini, Hum. você tá mostrando alguma coisa no iPad aí? Tô, mas não Eu só tô precisa vendo ver, um não. negócio de... Pegue e anota. Ah, tá.
Que eu estou falando a cada etapa. Você já tem lá o script do VSL Express. Porque cara, anotar e tal, isso daqui eu estou botando só para ter. Porque, por exemplo, na parte de curiosidade chamada para ação, eu não escrevi nada. O ideal é que, na verdade, eu só vá falando aqui. Só que se eu só for falando, depois não vai ter nenhuma guia para vocês verem. Então, eu estou fazendo assim só para facilitar. Mas não é importante, não, tá? Quem quiser anotar aí, quiser pegar essa ideia, fazer alguma coisa em cima, essa ideia é do Guilherme, mas é isso. Ele trouxe aqui para a gente, então a gente está trabalhando em cima dela. Mas aí depois vem a parte 7, pivotar o foco. Entendi. O foco, pivotar o foco. O que é pivotar o foco? Vai falar assim, isso daqui não é sobre mim, né? Então vai dizer que qual é essa grande oportunidade que ela tem na mão e que essa pessoa vai poder utilizar para poder chegar nesse resultado desejado, né? É isso. Isso é pivotar o foco. Então vai contar qual é essa nova forma que tem na mão. E depois vai contar qual que é o problema. Quando a gente conta qual é o problema, galera, precisa ser alguma coisa para criar esse ponto de conexão, né? Que vai mostrar o quê? Vai mostrar que aquela pessoa dali da história, ela passou por aquelas mesmas situações. É igual no Robô do Pix, quando ele diz lá que ele já tentou participar de sorteio e, cara, não é bem assim. Então a pessoa pode falar, pô, eu tentei já até fazer imigração ilegal. Aí tem que pensar, tem que saber qual é o nível de consciência do avatar. Tá vendo que a gente estudou hoje mais cedo, né? Níveis de consciência. Tá aqui, ó. Aqui não, aqui eu vou compartilhar só para vocês verem. Porque pode ter alguém que não estava nessa hora. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Nível de consciência. Tem que saber qual é o nível de consciência dessa pessoa que está vendo. Tá vendo por que a importância do nível de consciência? Aqui, ó. Tem que saber qual é o nível de consciência. Se essa pessoa sabe ou não sabe o que é isso. Por quê? Porque a história de conexão, ó. Aqui, depois de pivotar o foco, a gente faz a história de conexão. E essa história de conexão aqui, ela precisa ser sobre algo que a pessoa já sabe. Que aquilo existe. Ou de coisas que ela ouviu as pessoas tentando e não conseguiram. Porque essa história de conexão aqui, ela tem um ponto que é o seguinte. Deixa eu tirar e botar essa tela em outro canto aqui. Pra ver se ela para de... Não sei. Vamos lá. Essa história de conexão aqui, o que ela é? Ela é um local onde você vai mostrar para aquele teu cliente ali, né? Que ou você passou por aqueles mesmos problemas, ou tem alguém que você conhece que passou por aqueles mesmos problemas, né? Ou você vai mostrar, vai contar essa VSL como se fosse um depoimento de alguém que passou por aqueles determinados problemas. Então, quer dizer, é um depoimento de alguém que ajudou alguém, ou é uma história de alguém que virou o jogo, que é o do Robô do Pix, ou é uma história que você está contando uma história de alguém. Ou é um depoimento, ou é uma história tua, ou é um depoimento de alguma coisa que você está contando, né? É um depoimento mesmo de alguém dizendo que passou por tudo aquilo, e a voz da VSL é como se fosse aquela pessoa contando, ou outra é você como mentor contando o que alguém passou. São esses 3 jeitos. Aqui, desse jeito aqui, a gente colocou aqui como se fosse a própria pessoa. Então, segue a linha do Robô do Pix. É a própria pessoa. Tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe do detalhe, tá? É para vocês poderem entender e vocês poderem exercitar. Senão, pô, eu vou contar aqui também toda a ideia aí, a ideia do Guilherme aí, depois ele pode querer reaproveitar a ideia. Eu não sei também. Vai saber. Então vai ter essa história de conexão. Que história de conexão é essa? É isso que eu falei. É você contar a história de epifania, quando é que teve a virada de chave. Cara, porra, e se eu ficar tentando fazer Enem, ou vestibular, ou isso ou aquilo, que tá dentro do grau de consciência daquela pessoa, cara, isso daí nunca ia dar certo. Eu imagino que, cara, você já tenha pensado em fazer isso, ou você já até tentou, e você se frustrou. Eu fiz isso, eu fiz esse caminho, eu cheguei ao final, eu fiz uma faculdade, eu perdi 5 anos, aconteceu isso e aquilo. Tem que saber com quem está falando. Não dá para inventar isso aqui. E se for inventar, eu estou escrevendo a VSL. Eu não vou escrever a VSL aqui ao vivo, tá? É só para dar o parâmetro para quem ficou travado e não conseguiu. Então, galera, nível de consciência, ó. Tem que entender isso aqui. Não entendeu isso aqui? Vai se frustrar. Porque não vai funcionar a VSL, porque não vai saber com quem está falando. Onde que está a cabeça da pessoa? Qual que é o problema dela? Ela tem a dor? Beleza, ela tem a dor. Mas o que ela sabe sobre esse caminho até agora? O que ela sabe sobre o caminho da descoberta da solução? Ela sabe alguma coisa já?
Ela já tentou alguma vez? Não tentou, ela só tem a dor, nunca tentou. Mas o que ela já ouviu falar? É igual o cara lá, daquela da água. O cara não disse ali que ele ouviu falar, quer dizer, que as pessoas estão comentando que a água vai acabar. Não tem isso daí? Que eles estão comentando? É igualzinho. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente tem que saber o que estão comentando com esse avatar aí, sobre quem quer ir para os Estados Unidos. O que falam para ele? Quais são as verdades que ele tem na mente dele? A gente precisa conhecer essas verdades. E para conhecer essas verdades, eu fiz o lead aqui mais detalhado, para vocês poderem entender, tá? Tudo que vocês vão precisar para qualificar a pessoa. Mas daqui para baixo seria a história de transformação. Então, a história de transformação ela vai ser individual para cada pessoa que está aqui. Por quê? Porque se for usar esse exemplo do inglês, o avatar vai ser um para cada pessoa que está aqui, não vai ser o mesmo avatar, né? Então, a gente vai contar essa história de conexão. A partir do momento que a gente contou essa história de conexão, o que a gente vai dizer para a pessoa, né? Qual é o próximo passo? É a gente dizer qual foi o caminho. O caminho que levou a criar aquilo. Lembra da economia de gasolina? O que ele dizia? Que ele fez uma aposta, lembra disso? Que o pessoal apostou a cerveja, que ele ganhou uma porrada de cerveja. Lembra disso daí? Só que ele conta que nem sempre foi assim, que aconteceu tal coisa. Está lá todo o script, né? Que é a parte ruim, agita essa parte ruim, né? Faz a rota entre o problema e a solução. Qual que era o problema lá? Pô, as empresas de carro, elas estavam fazendo com que os carros, sei lá, consumissem mais. Mas isso daí era uma coisa que eles estavam fazendo para, como se fosse assim, prejudicar. E eu, como um especialista em montagem de carros, sei disso. Porque dentro dessas fábricas eu mesmo vi isso. E foi aí que eu pensei, cara, eu ajudei essas pessoas da minha família, eu também posso ajudar outras pessoas. E aí, para ajudar essas outras pessoas, eu criei o método tal. Depois vem aqui, ó. Logo depois disso aqui, apresentação da solução. Eu vou fazer só rapidinho um de inglês aqui rápido, mas é isso. Seria legal, cara, se todos vocês aí pegassem e fizessem um desse daqui, ó, para nossa próxima call, porque não adianta, cara, eu posso ficar explicando aqui a VSL do John Benson, não vai adiantar nada. Se a galera não está conseguindo usar isso daí, que é ridiculamente simples, imagina a do John Benson, que já é mais complicada. Agora imagina a do Stefan. Esquece, não tem como. É desistir já, na largada. Eu acho que cada um aqui, se vocês quiserem fazer isso, tá? Eu não sei se é da vontade de vocês, mas cada um aqui poderia fazer uma VSL, a sua própria. E na próxima nossa call de sexta-feira que vem, a pessoa entrar aqui e ler a sua VSL e botar seus argumentos. O que vocês acham? Ou vocês acham que não dá tempo de vocês fazerem? Pô. Ó, o pessoal tá gostando. Aí, ó, eu faço, eu topo. Pô, bora, cara. Quem quiser, quem tiver tempo, tem outras pessoas que não vão ter, cara. É normal, não tem problema nenhum. Mas vem aqui para poder escutar o da galera que vai fazer. O que vocês acham? Quem mais aí topa? Para eu saber aqui, pelo menos a quantidade de pessoas, mais ou menos. Porque daqui para baixo, do que eu estou botando aqui, ó, aqui já é o depoimento. Que é na jornada do herói. Que você já conta quem é que está tendo resultado com aquilo. Porque você já contou o que era. Nessa hora que a pessoa já está, caraca, então poxa, me ensina isso, me mostra isso. Aí você, cara, endossa dizendo quem teve resultado. E depois vem o pitch de vendas. Aqui já acabou. Aqui, ó, aqui já acabou a VSL. Daqui para baixo é venda. E venda qualquer um aqui sabe fazer. É fácil. Que segue todo o script que já está ali no VSL Express. Mas daqui para trás, não. Cara, a maior dificuldade da galera que está aqui, tá em fazer isso daqui, ó. Isso daqui. Eu sei porque eu converso com todo mundo. E depois, onde é que está o problema? Fazer isso daqui. Pitching aqui todo mundo sabe fazer. Não tem segredo. Mas fazer isso daqui, minha gente, quase ninguém sabe. Quem é copywriter aí sabe.
Só que às vezes, na hora de fazer um projeto inovador e tal, não sabe para quem que vai vender. Porque não consegue entender tão bem essa parte de nível de consciência, mesmo sendo copywriter. Isso não quer dizer que a pessoa tem que entender isso, tá? Porque entender nível de consciência não tem a ver com ser copywriter, tem a ver com você estressar isso ao máximo na sua mente. Trabalhar isso na sua cabeça, o máximo de vezes possível. Isso ficou claro para vocês? São duas partes aí. Vini, eu topo. Estou meio ruim ali no caminho que levou a criar. Então, é isso. Então você vai exercitar isso daí. É só pegar aquela nossa primeira aula que a gente tem, que está gravada lá, olhar lá nas aulas do VSL Express, lá a gente tem um exemplo da gasolina, pegar lá e criar o seu próprio caminho, a sua própria rota. Por que eu não quis fazer essa parte aqui detalhada, gente? Porque senão não ia dar margem para as pessoas pensarem. O lead é qualificação. Então a gente já qualificou aqui, ó, um tipo de pessoa. Não, eu não estou falando para vocês, tá? Prestem atenção, galera. Prestem atenção. Eu não estou falando para vocês fazerem essa primeira parte, pelo amor de Deus, tá? A promessa a gente já fez junto. A lead a gente já fez junta. Agora, o que eu quero que vocês façam aí, cada um na sua casa, individualmente? Quem quiser participar, é claro. Essa parte aqui. Eu quero essa parte aqui. Eu quero isso daqui. Só isso daqui. Essa parte. Que é o Fernando, que era o filho de um porteiro, que ele fez faculdade, que mesmo assim ele não foi reconhecido, trabalhou em grandes empresas, aconteceu não sei o que lá. Eu não vou contar aqui para vocês não usarem o que eu vou falar. Eu não posso falar. Em cima dessa promessa, né? Não cada Em um cima com a dessa sua lead. promessa. Dando andamento a essa lead. E cada um vai criar o seu site secreto, é claro. Isso aqui vocês vão trocar para cada um. Esse aqui é o produto. E é a solução. No VSL Express, o produto é a solução, tá? Por isso que eu chamei de site secreto. Por isso que é aqui, ó. Nessa parte da curiosidade, fica nos próximos 90 segundos que eu vou te mostrar como que você também pode ter resultado que todo mundo espera usando esse site secreto. Como você também pode ir para os Estados Unidos somente usando esse site secreto. Entendeu? É isso. Aqui, ó. Bem resumido, é claro. Vou botar aqui nos próximos 90 segundos. Não vou escrever tudo, não, mas vocês já sabem. É isso. Faz o call to action. Fica comigo nos próximos... Quem aqui não ficaria, cara, nos próximos 90 segundos? Me digam aí. Quem que não ficaria? Sinceramente. Para saber como que pode ir para os Estados Unidos sem precisar se preocupar com visto. Quem aqui não ficaria? Assim, não, eu não ficaria. Eu quero ir para lá, mas eu não ficaria, não. Não, não vale a pena, não. Conhecer esse site secreto. Não valeria a pena. Eu vou liberar, pode ficar tranquilo, Magno. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar para vocês. Mas quem aqui ignoraria o fato? Quem aqui? Não, não vou ficar 90 segundos, não. Até porque nem sempre é 90 segundos. Não dá para mim, não. E a pessoa quer. Não tem como. Rapaz, tem gente que quer importar iPhone. Você fala, fica aqui nos próximos 90 segundos que eu vou dizer como é que você vai fazer para importar um iPhone na metade do preço. Ou para você comprar um iPhone sem se preocupar com dinheiro. Quem aqui não quer comprar um iPhone sem se preocupar com dinheiro? Todo mundo. Até eu. Não importa, cara. Tem promessas que são absurdas. Só que você tem que pensar quem é que está ouvindo isso. Que vai acreditar nisso. Eu não acreditaria. E a metade dos que estão aqui não acreditaria. Que dá para importar comprar um iPhone sem se preocupar com dinheiro. Como assim? Mas é curioso. Dá vontade de ficar. Fica comigo nos próximos 90 segundos que eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizei para poder comprar o meu iPhone, exatamente esse que você está vendo aqui, um iPhone 14 Pro, sem me preocupar com dinheiro. Exatamente isso. Inclusive, no dia que eu comprei, eu não tinha um centavo na conta. Zero. Minha conta estava zerada. Pronto. A pessoa fica pirada para poder saber. Vocês não acham que teria um avatar que ficaria pirado para saber isso? Eu pergunto para vocês. Mas, rapaz, viu? Ia ter demais. Exato.
Cara, é a lead. A lead é o poder. Porque a partir da lead, você consegue pegar quem que vai acreditar naquela ideia. E eu digo para vocês, tá? Vocês viram ali. Se vocês pegarem e criarem uma ideia totalmente mirabolante, fora daquela pessoa que está na lead, a pessoa que está na lead não vai acreditar na ideia de vocês, então ela não vai comprar a ideia de vocês. Então a gente vai ver aqui ao vivo. A pessoa, o que a gente vai fazer aqui na próxima sexta-feira? A pessoa, ó, já teve gente aqui falando, pô, deu um puta brilho aqui na cabeça e tal. Olha só o que a gente vai fazer na próxima sexta-feira. Prestem atenção. A gente vai pegar a pessoa que tiver sua própria ideia, ela vai ler a ideia aqui e as pessoas vão botar no chat quem que compraria aquilo ou não. Como se fosse o Shark Tank. Nós seremos o Shark Tank para aquela pessoa. O que vocês acharam da ideia? Eu gostei demais. Nunca foi feito. É isso, galera. Infelizmente eu vou precisar sair, até por isso também eu dei uma acelerada nesse final. Mas a ideia não é eu desenhar de novo o miolo da parada inteira para vocês, senão vocês não teriam como pensar. Imagina eu tirar toda a capacidade de vocês de pensar só para dizer que eu sou bonzão e afirmar. Isso não faz sentido nenhum. Isso é burrice. Às 10 horas, na próxima sexta-feira. Isso daí, pô. Mentor corrige ao vivo, nunca vi. Gostei. A próxima sexta-feira é para fazer aí vou chamar assim, o desenvolvimento. A VSL, como é que ela é? Introdução é a lead. Desenvolvimento é o corpo. E conclusão é o pitching. Nós não vamos fazer a conclusão. Nós vamos fazer o desenvolvimento. Nós vamos explicar toda a ideia. Desde o herói até pivotar o foco, falar não é sobre mim, é sobre o que eu encontrei que vai servir para você chegar onde você quer chegar. E como que isso tudo funcionou. A rota entre o problema e a solução. É só isso que eu quero. Mais nada. Zero. E é isso que a pessoa vai apresentar aqui ao vivo. Vai ler aqui como se fosse uma VSL. Vou disponibilizar esse documento sim. Podem ficar tranquilos. Galera, vou precisar ir lá. Tamo juntão aí. Desculpa qualquer coisa aí. E, bom, é isso. Daqui a pouco eu chamo a galera aí que eu tô precisando conversar. Vou precisar sair para resolver um pepino aqui rapidamente. Valeu, minha gente. Tamo junto. Obrigado, mais uma vez. Hoje eu vou botar um postzinho lá para vocês comentarem qual foi o maior insight que vocês tiveram aqui. Eu vou fazer diferente, não é aleatório, porque quando a gente pede para comenta lá o que você achou, a pessoa fala, super legal. Isso não ajuda muito, né? Então, o que eu vou fazer? Uma pergunta diferente. A pergunta dessa vez vai ser, qual foi o maior insight que vocês tiveram dentro dessa aula de hoje? É isso que eu quero. Já vão pensando aí que daqui a pouco eu vou postar. Obrigado, galera. Obrigado mesmo aí. E sexta-feira que vem, venham com a ideia, hein? Qualquer coisa, mandem lá no grupo lá do ao vivo. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Valeu.